Sem mais delongas, abram vossas Bíblias no Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que segundo escreveu o apóstolo Mateus, capítulo 24, a partir do versículo 29. Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que segundo escreveu o apóstolo Mateus. Versículo 29 do capítulo 24 de Mateus diz assim: Imediatamente após a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá e a lua não dará a sua luz. As estrelas cairão do céu e os poderes celestes serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. E todas as nações da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com grande som de trombeta, e estes reunirão os seus eleitos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Aprendam a lição da figueira. Quando seus ramos se renovam e suas folhas começam a brotar, vocês sabem que o verão está próximo. Assim também, quando virem todas estas coisas, saibam que ele está próximo, às portas. Eu asseguro a vocês que não passará esta geração até que todas estas coisas aconteçam. Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Oremos ao nosso Deus. Bendito Deus, eterno e poderoso Pai, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, eu sou grato ao Senhor, porque o Senhor é bom, misericordioso, amoroso, e mesmo diante de todas as nossas falhas, o Senhor nos concede esse riquíssimo privilégio para assim aprendermos da Tua parte. Santo Deus, em nome de Jesus, obrigado pela Tua palavra. Deus, em nome de Jesus, ilumina minha mente. Usa-me, Deus, como um canal de transmissão da Tua santa e poderosa palavra. Deus, leve essa palavra a cada coração, Deus, que vai ouvir esse sermão pelo YouTube. Deus, assim eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Graças ao nosso Deus, mais um domingo, e infelizmente por conta desse governador socialista, anti-Deus, chamado João Azevedo, estamos hoje não só aqui na congregação, na igreja do Calvário, aqui no Sítio Torre, como todas as demais igrejas no estado da Paraíba, não está tendo culto presencial nos finais de semana, por conta desse governador ateu, governador anti-Deus. Mas daqui a 2 anos eu acredito que quem for crente e tiver um pingo, um mínimo de sabedoria, jamais vai votar num homem desse. Porque a pandemia existe, o perigo existe. Só que o desafio, esse governador ateu e todos os seus adeptos que o seguem, como tem muitos em Riachão do Bacamarte e em todas as cidades, a me mostrar um local que se tenha mais cuidado ou siga mais à risca o protocolo do Ministério da Saúde do que as igrejas evangélicas ou igreja católica, seja lá qual for o segmento religioso. Mas estamos aqui para sim pregarmos a palavra de Deus, e assim vou fazer. Irmãos, graças ao nosso Deus, hoje mais um estudo do Evangelho que segundo escreveu o apóstolo Mateus. Estamos estudando o Evangelho que segundo escreveu o apóstolo Mateus, e estamos no estudo ao capítulo 24.
capítulo 24 de Mateus, ele é conhecido, tanto o 24 como o 25, como um sermão profético, onde Jesus ele vai predizer as coisas que irão acontecer. Na ocasião dos estudos passados que nós fizemos a esse evangelho, e no caso, no capítulo 24 de Mateus, aonde Jesus, após ele condenar veementemente ali a atitude errônea, hipócrita dos escribas e fariseus, ele encerra o capítulo 23, e pelo que o texto nos dá a entender, de imediato Jesus, ele sai do templo, onde ele tinha criticado os escribas e os fariseus. E Jesus, ao sair ali, os discípulos, eles se aproximaram de Jesus e foram mostrar as construções do templo a Jesus. E que belas construções! E Jesus disse que não ficaria ali pedra sobre pedra que não fosse derrubada. Ali os discípulos, eles fizeram uma pergunta a Jesus. E a pergunta foi: Mestre, qual será o sinal da tua vinda? Não, quando essas coisas irão acontecer, qual será o sinal da tua vinda e do fim do mundo? Qualquer pessoa que tiver o mínimo de sabedoria vai perceber claramente que os discípulos fizeram uma pergunta tripartida a Jesus. Quando iria acontecer aquelas coisas, ou seja, a destruição do templo, quais seriam os sinais da vinda de Jesus e do fim do mundo? E Jesus assim, ele começou a predizer o que iria acontecer. Em relação ao templo, Jesus falou que não ficaria ali pedra sobre pedra que não fosse derribada. Isso aconteceu em 70 da era cristã. Depois Jesus falou sobre a questão do princípio das dores, ou seja, nós que somos pré-tribulacionistas, acreditamos que o princípio das dores é exatamente o que antecede o arrebatamento da igreja, ou os sinais que antecedem o arrebatamento da igreja. Do versículo 15 em diante, Jesus ele fala sobre o abominável da desolação, do qual falou o profeta Isaías. Ou seja, ele fala agora do período da grande tribulação. E como foi exposto por mim mesmo no último domingo, Jesus falou que quando o abominável da desolação estiver no lugar santo, quem lhe entenda. E Jesus começou a dizer que o que estiver na Judeia, fuja para a Galileia. Quem estiver no telhado, não desça para tirar nada, não desça para tirar coisa alguma. Quem estiver no campo, não volte para pegar o seu manto. Jesus disse como serão terríveis aqueles dias para as grávidas e para as que amamentam. E assim Jesus falou exatamente do período tribulacional, ou da grande tribulação. Jesus, ele
chega a dizer que se aqueles dias, ou seja, aquele período tribulacional, aquele período da grande tribulação não fosse abreviados, nenhuma carne se salvaria, ou seja, nenhum ser humano se salvaria. Sobretudo, ou seja, acima de tudo, Jesus disse que, por causa dos escolhidos, Ele abreviou aqueles dias. E Jesus fala acerca dos falsos profetas que surgirão mais uma vez. Jesus fala acerca também que quando disser, ele está ali, não acreditem. Está no deserto, não acreditem. Ele está em casa. Jesus também disse, não acreditem. Por quê? Jesus deixou bem claro que da forma que um relâmpago, ele surge no Oriente, ou sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem, ou seja, de repente, num piscar de olhos, se referindo Jesus aqui ao arrebatamento da igreja. E aonde estiver um cadáver, aí se ajuntarão as águias, ou aos abutres. Jesus, ele no versículo 29, ele diz assim: imediatamente após a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua luz, as estrelas cairão do céu, e os poderes celestes serão abalados. Versículo 30, então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Irmãos, esse texto, juntamente com muitos e muitos outros textos da Bíblia Sagrada, faz com que eu, e também uma maioria esmagadora, Gilberto, de teólogos, eles sejam pré-tribulacionistas. Porque se nós estudarmos a palavra de Deus sem preconceito algum, nós iremos aprendermos facilmente que a segunda vinda de Jesus Cristo, ela se dará em duas fases, ou como alguns colegas meus, teólogos, gostam de dizer, em duas etapas. Se nós observarmos uma coisa, nesse texto aqui, em primeiro lugar, se nós observarmos uma coisa, o versículo 29, na verdade, ele é autoexplicativo. Ele diz assim, imediatamente após a tribulação daqueles dias. Isso é autoexplicativo. O sol se escurecerá, a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e os poderes celestes serão abalados. Então aparecerá o sinal do Filho do Homem. Irmãos, esse texto aqui, ele é um texto paralelo ao texto de Joel. Joel capítulo 2, a partir do versículo 29. Irmãos, pode alguém que vai ver esse vídeo pelo YouTube não saber o que significa a ideia de um texto paralelo. Sempre que você ouvir de um pregador, de um mestre ensinando a palavra de Deus, e ele falar que esse texto aqui é paralelo a tal texto, ele quer dizer que esse texto aqui, ele é da mesma natureza de tal texto. A ideia de paralelo é isso, da mesma natureza. Portanto, abram vossas Bíblias aí, em Joel, capítulo 2.
capítulo 2, versículo 29. E depois disso, derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão. Os velhos terão sonhos e os jovens terão visões. Até sobre os servos e as servas derramarei do meu espírito naqueles dias. Mostrarei maravilhas no céu e na terra, sangue, fogo e nuvens de fumaça. O sol se tornará em trevas, preste atenção, o sol se tornará em trevas, e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, e todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Pois conforme prometeu o Senhor no monte Sião e em Jerusalém, haverá livramento para os sobreviventes e para aqueles a quem o Senhor chamar. Irmãos, eu quero aqui, na verdade, fazer com que uma ideia errônea que tem no meio dos pré-tribulacionistas, não de todos, na verdade, entre alguns pré-tribulacionistas que, na verdade, dizem que são pré-tribulacionistas, mas não estudam a palavra de Deus. Algumas pessoas que dizem ser pré-tribulacionistas, eles acreditam que após o arrebatamento da igreja, não haverá mais salvação para os gentios, unicamente para o povo judeu. E diante dessa aberração, que isso na verdade é uma aberração, isso não existe, eles dizem também, tive o desprazer de ouvir alguns dizerem que a própria Bíblia, ela nessa época irá assumir as letras. Outros dizem que o Espírito Santo irá sair da terra. Isso é um equívoco muito sério, um erro, porque a Bíblia não diz isso. Esse texto de Joel fala do grande e terrível dia do Senhor, ou seja, do dia em que o Senhor voltar visivelmente em poder e grande glória, como o texto de Mateus vai falar, e diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, e haverá livramento no monte Sião, como diz o texto, e haverá livramento para os sobreviventes e para aqueles a quem o Senhor chamar. Ou seja, é um equívoco dizermos que quando Cristo ele voltar com poder e grande glória, não haverá salvação para os gentios. A Bíblia é bem clara que todo aquele que invocar o nome do Senhor, ele será salvo. E no monte Sião haverá livramento para os sobreviventes, se referindo ao povo de Israel, que estará cercado por todas as nações que se aliarem ao anticristo, e para todos quantos o Senhor chamar. Portanto, irmãos, que fique bem claro, se nós observarmos também o texto de Joel, nós iremos notar nitidamente, ou seja, claramente, que o início daquele texto ali, os primeiros versículos que foram lidos, eles se referem à época onde o Espírito Santo ele foi derramado na sua plenitude sobre a igreja primitiva. Isso aconteceu em Atos capítulo 2. Só que os versículos finais vai falar exatamente acerca do dia do Senhor, e é paralelo, é da mesma natureza que esse texto de Mateus. E outra coisa que eu quero que os irmãos aprendam, como diz, imediatamente após a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá e a lua não dará a sua luz, as estrelas do céu cairão e os poderes celestes serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem.
Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as nações da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu com poder e grande glória. Padinho da penteca. Padinho da penteca. Pelo menos Padinho tá. Não é não, Gilberto? Irmãos, como eu falei desde o princípio, que nós começamos a estudar esse capítulo 24 de Mateus, que existe 3 correntes teológicas acerca da volta de Cristo. Os pré-tribulacionistas, que acreditam que Cristo ele voltará antes da grande tribulação e raptará a igreja. Os mesotribulacionistas, que acreditam que Jesus ele voltará na metade da grande tribulação, ou seja, no final dos primeiros 3 anos e meio, e os pós-tribulacionistas, que acreditam que Cristo voltará só no final da grande tribulação uma única vez. E eu disse aos irmãos que era pré-tribulacionista, porque se nós fizermos uma leitura do texto sagrado, da Bíblia Sagrada, sem nenhum tipo de preconceito, nós iremos ver nitidamente que Cristo, a segunda vinda de Cristo se dará em 2 etapas. A primeira etapa, a gente vê que se dará, ou seja, no arrebatamento da igreja, no rapto da igreja, ele será em um momento, num abrir e piscar de olhos, ante a última trombeta, não antes da última trombeta, como os pós-tribulacionistas dizem, não antes da última trombeta do Apocalipse, não. A última trombeta que o apóstolo Paulo ele fala em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo do 16 ao 17, é a trombeta que irá soar para que os mortos venham ouvir e serem transformados pelo poder de Cristo Jesus, e os vivos ali, os mortos no caso serem ressuscitados em corpos glorificados, e os vivos serem transformados. Abram aí, primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4. A partir do versículo 13, para que os irmãos fiquem inteirados acerca do que estava acontecendo na época. Diz assim: irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem, para que não se entristeçam como os outros que não têm esperança. Se cremos que Jesus morreu e ressuscitou e ressurgiu, cremos também que Deus trará mediante Jesus com ele aqueles que nele dormiram. Dizemos a vocês pela palavra do Senhor, que nós os que ficarmos vivos, que nós os que estivermos vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, certamente não precederemos os que dormem, pois dada a ordem com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares. Irmãos, prestem atenção. Prestem atenção. Isso aqui é para que nós venhamos aprender. Preste atenção. Olha o que esse texto diz. O texto de Mateus, como irei ler, ele diz categoricamente, ou seja, claramente, que
Cristo, ele voltará visivelmente e todo olho verá. Esse texto aqui. O texto de Mateus diz que ele virá visivelmente e todo olho verá. O texto paralelo ao de Mateus é Zacarias capítulo 14, a partir do versículo 1 e especificamente no versículo 4, diz que Cristo, ele colocará os seus pés sobre o Monte das Oliveiras, e ali quando ele colocar os seus pés, o monte se fenderá, se rachará ao meio, ou seja, indicando claramente que Jesus ele virá até a terra mesmo, ele pisará nessa terra. Os anjos que estavam ali no Monte das Oliveiras, no momento que Jesus foi assunto aos céus, eles olharam para os apóstolos e para a igreja que naquela época estava ali, com cerca de 120 membros, 120 pessoas, e eles disseram assim: por que vocês olham para os céus? Esse mesmo Jesus que vocês viram, galileus, por que vocês olham para o céu? Porque esse mesmo Jesus que vocês estão vendo sendo assunto aos céus, ele descerá. Irmãos, preste atenção que esse texto de 1 Tessalonicenses, ele vai deixar bem claro que Jesus, nós iremos nos encontrarmos com Jesus nos ares. Outro detalhe, lá no texto de Mateus, que como iremos ver, a Bíblia diz que Mateus escreve ali as palavras de Jesus, porque foi Jesus que pronunciou, que ali ele enviará os seus anjos para recolher os escolhidos dos 4 cantos da terra. Aqui não, aqui o texto diz o seguinte: pois dada a ordem com a voz do arcanjo e ressoar a trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens, para o encontro dos senhores nos ares, e estaremos com o Senhor para todo sempre. Consolem-se uns aos outros com essas palavras. Irmãos, é com essas palavras de esperança, ou seja, a bem-aventurada esperança, que a igreja de Cristo está esperando o noivo, esperando ressoar a trombeta, e os mortos ressuscitarem primeiro, e nós sermos transformados, e assim estaremos para todo sempre com o Senhor nos céus. Essa é a nossa esperança. A Bíblia é categórica, e quando manda-nos nós ficarmos atentos para que nós não venhamos passar por tudo aquilo que Jesus, ele assim profetizar em Lucas. Quem quiser ficar para a grande tribulação, fique. Eu sei que eu estou esperançoso em ouvir o soar da trombeta. O soar da trombeta. Os mortos ressuscitarem, e nós, irmãos, sermos transformados. Abram aí, primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 15, a partir do versículo 50. É por isso, irmãos, que eu sou pré-tribulacionista. É porque, na verdade, a Bíblia, ela é pré-tribulacionista. A Bíblia nos faz entender que o pré-tribulacionismo é um pensamento bíblico e ortodoxo. A partir do versículo, primeira epístola de Paulo aos Coríntios, a partir do versículo 50, diz assim: irmãos, eu declaro a vocês que nem carne e sangue podem herdar o reino de Deus, nem o que é perecível pode herdar o imperecível. Eis que eu digo o mistério: nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados, num momento, num abrir e fechar de olhos,
ante a última trombeta, pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados, pois é necessário que aquilo que é corruptível se revista de incorruptibilidade, e aquilo que é mortal se revista de imortalidade. Quando, porém, o que é corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: a morte foi destruída pela vitória. Onde está a morte e a sua vitória? Onde está a morte e o seu aguilhão? O aguilhão da morte era o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes, e que nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será vão. Irmãos, me diz uma coisa, o texto é claro demais. Paulo fala que num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão primeiro, e depois nós seremos transformados. Irmãos, me diz uma coisa, tem condições de nós sermos meso-tribulacionistas ou pós-tribulacionistas? Porque olha o que o texto diz: imediatamente após a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, e a lua não dará a sua luz, as estrelas cairão do céu, e os poderes celestes serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as nações da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu, com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com grande som de trombeta, e estes reunirão os seus escolhidos, ou seus eleitos dos quatro ventos, de uma outra extremidade dos céus. Me diz uma coisa, o que é que esse texto aqui, ou esse evento, ele tem a ver com o evento que Paulo ele pronunciara ou predizera que será um evento que acontecerá numa rapidez, irmãos, na qual ele assemelha a um piscar de olhos. Se a memória de Romualdo de Lima Cordeiro não falha nesse momento, um piscar de olhos, ele tem cerca de 3 milésimos de segundos. 3 milésimos de segundos. Eu mesmo já parei na frente do espelho e vi que algumas vezes eu pisco os olhos, e isso acontece com inúmeras pessoas, sem perceber. Será que é rápido? Isso será o rápido da igreja, irmãos. E esse evento aqui, aonde diz: após a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua luz, e as estrelas do céu cairão, e os poderes celestes serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as nações se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu com poder e grande glória. Outra coisa também que eu quero enfatizar com os irmãos é que diz que então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as nações da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu com poder e grande glória. Uma coisa que também eu quero salientar, ou seja, eu quero destacar, é a questão que
quando o sinal do Filho do Homem aparecer, todas as nações se lamentarão. A questão de se lamentar, e verão ele vindo nas nuvens do céu com poder e grande glória. Já aprendemos aqui pela Bíblia mesmo, que quando Jesus voltar no arrebatamento, só quem vai ver é a igreja, e será num piscar de olhos. Só a igreja que for arrebatada e os mortos que forem transformados. Aqui não, todas as nações o verão. Irmãos, eu já escutei inúmeras barbaridades de pessoas que não são crentes, que eles falaram acerca do Evangelho e também acerca do nosso amado e todo-poderoso Deus, Cristo Jesus. E uma das tais que eu quero até compartilhar aqui com os irmãos bem sabem que eu trabalho como agente de endemias. Eu estava, há uns anos atrás, eu acho que cerca de 7 anos, 7 a 8 anos atrás, acho que 7 anos atrás, na Secretaria de Saúde, e um dentista que trabalhou muito tempo na cidade de Riachão, e por sinal era muito querido, não direi o nome dele por ética, eu estava obturando um dente meu, e ele conversando com a sua assistente, eu também ali, em alguns momentos participava da conversa, e aproveitei para falar um pouco de Jesus. E esse dentista falou que a humanidade hoje é muito ruim, é muito complicada, e que se Jesus ele viesse hoje à Terra, mesmo Jesus sendo uma pessoa boa, uma pessoa legal, segundo as palavras dele, uma pessoa correta, ele seria novamente morto, só que desta vez ele seria morto com uma crueldade ainda maior. E no momento que ele falou isso, de imediato ali, o Espírito Santo me impulsionou, irmãos, a dizer para ele que Jesus ele voltará um dia à terra. E ele voltará para raptar, arrebatar a igreja dele, ou seja, as pessoas que obedeceram ao evangelho dele. E após esse período, Jesus, ele irá derramar a sua ira sobre a terra, para que todas as pessoas que rejeitaram a Jesus, eles venham provar da ira do Cordeiro. E após esse período tribulacional, ou da grande tribulação, Jesus ele voltará pessoalmente à terra, ele voltará fisicamente, claro que num corpo glorificado, e ele pisará no Monte das Oliveiras. Aí eu olhei para esse Senhor e disse, só que tem um detalhe, Jesus ele quando voltar, com poder e grande glória, como a Bíblia nos ensina, ele não voltará, como está descrito, ou foi predito pelo profeta Isaías, no capítulo 53, do livro que leva o seu próprio nome, Isaías, como um servo sofredor, como um homem humilde, que veio trazer salvação a toda a humanidade, sem exceção. A Bíblia diz que Jesus, ele quando voltar agora,
ele não virá mais como um cordeiro mudo, que apanhou, que sofreu, que foi castigado por causa de nossas transgressões. A Bíblia diz que quando Jesus ele voltar agora, o apóstolo Mateus ele registra as palavras de Cristo e diz que Jesus ele voltará em poder e grande glória. A Bíblia diz também que esse mesmo Jesus, como registra o apóstolo João, como iremos ler o texto aqui, um texto paralelo a esse, ele virá montado num cavalo branco com os exércitos do céu, e nesse grande e terrível dia, a Bíblia diz que Jesus, ele vem nesse cavalo branco e na sua coxa está escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. A Bíblia diz que nesse grande dia, ele virá para reger a terra com cetro de ferro. Ele virá tomar vingança, como diz o apóstolo Paulo. Ele virá como labareda de fogo, para tomar vingança de todos quantos rejeitaram a esse evangelho. Esse Jesus, ele, como diz o apóstolo São Paulo, ele com uma só palavra, com a espada que sairá da sua boca, ele destruirá o anticristo e o falso profeta. Esse mesmo Jesus, como registrou o apóstolo João, ele com a espada que sairá da sua boca, ele matará todos os exércitos aliados ao anticristo e as pessoas que colocaram a marca da besta. Esse é o Jesus Cristo que virá, o Jesus Cristo que é Rei, o Jesus Cristo que é Senhor, o Jesus Cristo que criou todas as coisas para a sua glória. É esse Jesus Cristo que nós servimos e esperamos e proclamamos: Maranata, ora vem Senhor Jesus. E não esse Jesus, ou aquele Jesus que veio com o intuito de nos salvar. Irmãos, o mundo está muito enganado. O mundo está pensando que Jesus é tolo. O mundo está pensando que Jesus é tolo. Tem gente hoje que está brincando. Fecha igreja daqui, fecha igreja dali. É decreto vem, decreto deixa de ir. É quem tem o poder. Como aconteceu agora, pessoas que tinham o poder de impedir que as igrejas fechassem e se omitiram. Pilatos também se omitiu, Gilberto. E Pilatos hoje está ardendo na antessala do inferno. Irmãos, uma coisa é certa: Cristo tem permitido tudo isso para saber quem são os verdadeiros adoradores, para saber quem se acovarda diante de político covarde que se acovarda em deixar fechar as igrejas. Eu mesmo não me acovardo não. Pode rolar meu pescoço, pode cortar meu pescoço, é rolando meu pescoço aqui, e eu adentrando as mansões celestiais, porque assim Deus nos ensina. É desse jeito, irmãos, é desse jeito que Jesus voltará. E eu assim conversava com aquele homem, que Jesus não voltará mais como servo sofredor. E diz aqui que todas as nações da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu com poder e grande glória. Irmãos, naquele dia, todos quantos rejeitaram esse evangelho, todos quantos zombaram, perseguiram, como torna a dizer, esse governador da Paraíba está perseguindo a igreja, arrumou um meio de perseguir. Deixa ele com Cristo. Deixa ele com Cristo. Eu não oro assim: Deus faz isso, não. Que Deus, vou fazer das palavras do apóstolo São Paulo as minhas. Que Deus apaga ele
de conformidade os seus atos. Se forem bons, bons. Se forem maus, Deus te apaga do mesmo jeito. Quantos hoje, irmãos, estão brincando com o evangelho dentro da igreja? Estão brincando de ser crentes, brincando de servir a Cristo. Irmãos, quando Cristo voltar, todo olho verá. Vendo ele vindo nas nuvens do céu, com poder e grande glória. Eu peço que os irmãos abram um texto de Zacarias capítulo, ou Atos capítulo 1. Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Versículo 9, 10 e 11 diz assim: Tendo dito isso, foi elevado às alturas, enquanto eles olhavam, e uma nuvem os encobria da vista deles. Eles ficaram com os olhos fixos no céu enquanto ele subia. De repente surgiram diante dele 2 homens vestidos de branco, que lhes disseram: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus que dentre vós foi elevado aos céus, voltará da mesma forma como viram subir. O interessante aqui é que ele diz, os anjos diz, Galileus, esse mesmo Jesus que vocês estão vendo sendo elevado aos céus, ele voltará da mesma forma como viram subir, ou seja, no mesmo local, no Monte das Oliveiras, e ele se referiu aqui aos galileus, ou seja, ao povo de Israel, que na época, no momento irão presenciar lá o evento. Leiam aí, abram aí Apocalipse capítulo 1, versículo 7 diz: Eis que ele vem com as nuvens, e todo olho verá, até mesmo aquele que o traspassaram, e todos os povos da terra se lamentarão por causa dele. Novamente aqui, agora o apóstolo João vai dizer que todo olho verá, ou seja, corroborando com o texto de Mateus e Atos. Abram aí Zacarias capítulo 14, a partir do versículo 1. Diz assim: Vejam, o dia do Senhor virá, quando no meio de vocês os seus bens serão divididos. Reunirei todos os povos para lutarem contra Jerusalém. A cidade será conquistada, as casas saqueadas e as mulheres violentadas. Metade da população será levada para o exílio, mas o restante do povo não será tirado da cidade. Depois o Senhor sairá para a guerra contra aquelas nações, como ele fez no dia da batalha. Versículo 4: Naquele dia, os seus pés estarão sobre o Monte das Oliveiras. Estarão. O que é que esse evento aqui tem a ver com aquele abrir e fechar de olhos? Nada. Aqui é outro evento. Naquele dia, os seus pés estarão sobre o Monte das Oliveiras, a leste de Jerusalém, e o monte se dividirá ao meio, do leste a oeste, por um grande vale. Metade do monte será removido para o norte, e a outra metade para o sul. Vocês fugirão pelo meio do vale entre os montes, pois ele se estenderá até o Azel. Fugirão como quem
Fugirão como fugiram no terremoto nos dias de Uzias, rei de Judá. Então o Senhor, o meu Deus, virá com todos os seus santos. Irmãos, isso aqui acontecerá exatamente no final da grande tribulação. Ou melhor, acontecerá quando Cristo vier no final da grande tribulação, dá fim à grande tribulação. Abram aí agora outro texto paralelo que corrobora com esses textos que estão sendo lidos e com o texto que está sendo exposto em Mateus. Apocalipse capítulo 19. Apocalipse capítulo 19. Diz assim, versículo 1: Depois disso ouvi nos céus algo semelhante à voz de um grande Depois disso ouvi nos céus algo semelhante à voz de uma grande multidão, que exclamava: Aleluia! A salvação, a glória e o poder pertencem ao nosso Deus, pois verdadeiros e justos são em seus juízos. Ele condenou a grande prostituta, que corrompia a terra com a sua prostituição. Ele cobrou dela o sangue dos seus servos. E mais uma vez a multidão exclamou: Aleluia! A fumaça que dela vem, sobe para todo sempre. Os 24 anciãos e os 4 seres viventes prostraram-se em adoração a Deus, que estava sentado no trono, e exclamaram: Aleluia, Amém, Aleluia. Então veio do trono uma voz conclamando: Louvem o nosso Deus, todos vocês seus servos, vocês que o temem, tanto pequenos como grandes. Então ouvi algo semelhante ao som de uma grande multidão, com o estrondo de muitas águas e fortes trovões que bradava: Aleluia, pois reina o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Regozijemo-nos, vamos alegrar-nos e dar-lhe glória, pois chegou a hora preste atenção, pois chegou a hora do casamento do Cordeiro, e a sua noiva já se aprontou. Quem é a noiva? A igreja. Pois a sua noiva já se aprontou. Para vestir-se foi-lhe dado linho fino, brilhante e puro. Preste atenção. Nesse linho fino, brilhante e puro, foi dado a quem? A noiva, né? Diz que a noiva estava pronta para o casamento, pois chegou a hora do casamento do Cordeiro, e a sua noiva já se aprontou. Aí diz: para vestir-se foi-lhe dado linho fino, brilhante e puro. O linho fino são os atos justos dos santos. O que são o linho fino? Os atos justos dos santos. E o anjo me disse: escreva: felizes os convidados para o banquete do casamento do Cordeiro. E acrescentou: estas são as palavras verdadeiras de Deus. Então caí aos seus pés para adorá-lo. Mas ele me disse: não faça isso. Sou servo como você, e como os seus irmãos que mantêm fiéis ao testemunho de Jesus. Adorem a Deus. O testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Versículo 11: vi os céus abertos, e diante de mim um cavalo branco, cujo cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro. Ele julga e guerreia com justiça. Seus olhos são como chamas de fogo. Em sua boca muitas coroas, e um nome que só ele conhece, e ninguém mais. Está vestido com um manto tingido de sangue, e o seu nome é a palavra de Deus. Os exércitos dos céus o seguiam, vestidos de linho fino. Quem estava de linho fino?
que foi dado à igreja, à noiva. E o que são o linho fino? A justiça dos santos. Irmãos, então aqui a igreja vem com Cristo, a igreja vem com Ele, quando Ele vier em poder e grande glória. Os exércitos dos céus o seguiram, vestidos de linho fino, branco e puro, e montados em cavalos brancos. De sua boca sai uma espada afiada, com a qual ferirá as nações. Ele as governará com cetro de ferro. Ele pisará o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Em seu manto e em sua coxa está escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E vi um anjo que estava em pé no sol, e que clamava em alta voz a todas as aves que voavam pelo meio do céu: venham, reúnam-se para o grande banquete de Deus, para comerem a carne de reis, generais e poderosos, carnes de cavalos e seus cavaleiros, carne de todos, livres e escravos, pequenos e grandes. Então vi a besta, os reis da terra e os seus exércitos reunidos para guerrearem contra aquele que está montado no cavalo, contra Cristo e contra o seu exército, a igreja. Mas a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que haviam realizado os sinais e milagres em nome dela, com os quais ela havia enganado os que receberam a marca da besta e adoraram a imagem dela. Os dois foram lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre, e os demais foram mortos com a espada que saiu da boca daquele que está montado no cavalo, e todas as aves se fartaram com a carne deles. Irmãos, Cristo, Ele virá e dará fim ao período tribulacional. Ele trará regozijo, Ele trará, irmãos, descanso às almas que estarão cansadas, perseguidas, angustiadas, aflitas. Cristo voltará no final da grande tribulação, dará fim a todo esse sofrimento. Irmãos, são por esses textos paralelos que se corroboram, que se confirmam, que eu acredito que o pensamento pré-tribulacionista, dispensacionalista, eu sou pré-tribulacionista, dispensacionalista. Acredito que esse pensamento ele é coerente, é bíblico, é ortodoxo. E diz que nesse dia Ele virá, Ele enviará os seus anjos com grande som de trombeta, e estes reunirão os seus eleitos quatro ventos de uma outra extremidade dos céus. E nesse dia, irmãos, Cristo, Ele quando vier em poder e grande glória, Ele enviará os seus anjos para ali reunir os seus escolhidos de uma outra extremidade dos céus, ou seja, não somente do povo de Israel, Gilberto, mas também de todas as nações, ou todas as pessoas que pertencerem às nações, às diversas nações que existem, e não colocaram a marca da besta, resistiram e não colocaram. Irmãos, eu poderia passar, acho que até o arrebatamento, pregando nesse texto aqui, mas tem um tempo que eu tenho que obedecer. Versículo 32. Aprendam a lição da figueira. Quando seus ramos se renovam e suas folhas começam a brotar, vocês sabem que o verão está próximo. Jesus está se referindo aqui a quem? Aos discípulos que estavam com ele na ocasião. Ele falou: aprendam a lição da figueira. Quando seus ramos se renovam e suas folhas começam a brotar,
vocês sabem que o verão está próximo. Aí versículo 33, assim também quando virem todas estas coisas, saibam que ele está próximo às portas. Eu asseguro a vocês que não passará esta geração até que todas estas coisas aconteçam. Irmãos, durante muito tempo alguns teólogos, e em especial, que eu vi uma vez, ele fazendo a exposição desse texto, e não sei se ele bebeu da fonte de outro teólogo, ou se ele mesmo fez essa interpretação em particular e propagou, sei que ela se tornou muito popular no meio cristão. Conhecido como, em algumas Bíblias, que tem a divisão mais detalhada de cada ponto, ou de cada perícope, e vem em algumas Bíblias em negrito como parábola da figueira. Não sei se eu já conversei isso com o Gilberto, mas alguns teólogos e o próprio Napoleão Falcão, que é um pastor, ele era da Assembleia de Deus, se eu não me engano, ele é até que de João Pessoa. Ele dizia que essa figueira aqui representa Israel, isso na interpretação dele. E que quando Cristo diz que, exemplo, Cristo fala, aprendam a lição da figueira, quando os seus ramos se renovam e suas folhas começam a brotar, vocês sabem que o verão está próximo. Ele dizia que, como Israel não era nação, e Cristo falou acerca da figueira brotar, e novas folhas ali, seus ramos começarem a renovar e suas folhas começarem a brotar, ele dizia, e se popularizou muito, inclusive eu, minha pessoa, cheguei até, em alguns momentos, conversar isso com algumas pessoas, e afirmar também. Aí o que é que se dizia? Que aqui, Israel, como não era nação, porque tinha sido destruída em 70, da era cristã, e ela voltou a ser nação oficialmente, se eu não me engano, em 14 de maio de 1948, aonde ali, se eu não me engano, a ONU votou, houve uma votação e decidiram ali que Israel tornasse a ser uma nação. E ele dizia, e alguns teólogos, e até eu mesmo já disse algumas vezes, e me retratei com certeza, na verdade eu dizia porque eu ouvia, nunca tinha parado para estudar o texto, isso era um erro meu, e até me desculpo em público agora, e em redes sociais e no canal do YouTube. Ele dizia que Israel, como não era nação, após a votação se tornou nação, ou criou-se o Estado de Israel, e não se passava aquela geração, como Cristo diz, e não se passará essa geração até que todas estas coisas acontecessem. Eles diziam que Cristo, aí eles diziam assim, e inclusive eu dizia, porque eu via as pessoas falando, pregando, e repetia, que uma geração, segundo a Bíblia, é de 70 anos, Israel, como nasceu em 48, em 14 de maio de 48, ela completou 70 anos em 2018, e as pessoas diziam que essas coisas não acontecer, tudo isso iria acontecer antes dessa geração se passar. Em 2018, provavelmente Cristo ou voltaria, ou estava próximo de voltar demais, Cristo voltaria ali. Alguns chegavam a afirmar que Cristo voltaria, eu não cheguei a afirmar isso aí, graças a Deus, mas chegava também a repetir muitas bobagens que as pessoas falavam. Na verdade, irmãos, foi um grande equívoco. Eu, particularmente, eu decidi estudar esse texto há um bom tempo atrás, claro que antes de 2018,
e passei a interpretar esse texto de acordo com o que realmente esse texto diz e de acordo principalmente com a Bíblia. Está entendendo? E vou compartilhar com os irmãos para que os irmãos possam aprender também. E se alguém falar isso para vocês, vocês de imediato, não, irmão, esse texto não significa isso não. Olha o que o texto diz: aprendam a lição da figueira, quando os seus ramos se renovam e as suas folhas começam a brotar. Vocês sabem que o verão está próximo. Aí Jesus fala: assim também, quando virem todas estas coisas, saibam que ele está próximo, às portas. Jesus quis dizer o seguinte, que os judeus, eles entendiam, que os apóstolos aqui entendiam da questão de quando viam a figueira renovar suas folhas e brotar, eles entendiam que o verão estava próximo. Isso era uma coisa corriqueira, comum naquela época. Aí ele diz: assim também, quando virem todas estas coisas, saibam que ele está próximo às portas. Lembram que a pergunta lá atrás foi: quando tudo isso vai acontecer em relação à destruição do templo? Qual será o sinal da tua vinda do fim do mundo? Pronto, Jesus falou: quando vocês virem aqui, da forma que vocês conhecem a figueira, também quando vocês virem todas as coisas, todas estas coisas, ou seja, que coisas são essas? Exatamente o que ele predisse anteriormente, sobre o princípio das dores, a grande tribulação, e a volta dele em poder e grande glória. Porque a grande tribulação só durará 7 anos. Então Jesus deixou bem claro aqui: assim também, quando vocês virem todas estas coisas, saibam que ele está próximo, às portas. Quando vocês virem o quê? O que foi dito, o que foi predito, princípios das dores. Quando vocês virem o abominável da desolação, do qual falou o profeta Daniel, quando virem todos esses sinais, aí Jesus falou: não passará esta geração até que todas estas coisas aconteçam. Não tem nada a ver com a interpretação que Napoleão Falcão ele fazia. E infelizmente eu, com a síndrome do papagaio, eu fazia da mesma forma. Ainda bem que não ensinei em público, menos mal, né? Mas falei para algumas pessoas: síndrome do papagaio é simplesmente aquela síndrome que é aquela coisa de nós ouvirmos e falarmos, sem examinarmos o que é certo e o que é correto. Infelizmente nós temos isso, e é um erro da nossa parte, é um equívoco. Aí Jesus diz: os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. O que é que Jesus quis dizer com isso? Concluindo no caso essa perícope, que os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Céus e terras aqui que Jesus fala, é terra, a terra que nós vivemos, o globo, e o primeiro céu e o segundo céu, que são, o primeiro céu, esse céu azul, que nós vemos no período do dia, e o segundo céu, o espaço sideral, ou seja, céu e terra aqui, céus e terra aqui, são esse espaço físico, essas coisas físicas, materiais, que elas passarão, agora as palavras dele jamais passarão. O que Jesus disse, com certeza irá acontecer. Portanto, irmãos, que Deus em Cristo, Ele nos encha com o seu poder, com a sua graça, com o seu amor. Encha nossos corações com o seu Espírito Santo, para que assim nós possamos estarmos cheios da graça de Deus, do poder de Deus, cheios, transbordantes do Espírito Santo, para assim proclamarmos o Evangelho de Cristo, anunciarmos esse Deus Santo, poderoso, que salva o pecador da escravidão, da condenação eterna. E esse mesmo Jesus Cristo, ao estarmos cheios do Espírito Santo, esperarmos Ele raiar nessas nuvens, soar a trombeta, e nós
ao ouvirmos a trombeta gloriosa, após os mortos que estão mortos no paraíso, alma e corpo ser transformada agora em um corpo glorificado, nós ouvirmos o soar da trombeta e assim sermos transformados pelo poder de Jesus Cristo e nos encontrarmos com eles nas nuvens e adentrarmos as mansões celestiais e assim participarmos das bodas do Cordeiro. Irmãos, essa é a nossa gloriosa esperança, e que Deus em Cristo nos fortaleça e nos encha com o seu poder em nome de Jesus. Amém.